Começou o episódio número 4 do Trends, Marketing na Era Digital. E comigo hoje tá aqui a Marta Gabriel, que vai ser também host desse episódio. E uma honra inenarrável. Temos aqui hoje o senhor Pir Marcondes. Palmas da sonoplastia. Palmas. Esse é um cara que eu admiro demais. Muito. Eu também. Há muitos anos, né? Décadas já, porque eu já te conheço há muitos anos, apesar de você não me conhecer há muitos anos, mas eu já te conheço há muitos anos, porque esse homem está há mais de 40 anos no mercado. Quando a gente fala de mercado de publicidade, de marketing, há mais de 40 anos. A barba não mente, né? Não. A barba, o cabelo. Mas apesar disso, tá em boa forma, com saúde, é isso que importa, né? É bom ter amigos, né, Rafael Kiss? Não, a gente tá falando antes, mentalidade de 20 anos, né? Energia de 20 anos, eu tô O corpo não responde muito, mas... Não, mas e esse é um ponto importante, né? Se tem uma pessoa que é antenada... É o Pir. É o Pir. E sempre foi. E eu conheço o Pir porque eu sempre tava ali... Antenado. Vendo, né, o que ele... Não, também. Vendo o que ele... Não, eu sempre tava ali, obviamente, antenado, né? Buscando as referências, buscando as pessoas que estavam escrevendo sobre o que ia acontecer no futuro. E esse homem tava lá escrevendo já. Desde a Playboy, né? Depois eu quero que você conte essas histórias todas aí. Mas desde a Playboy, mas como diretor criativo, né? Na indústria aí, em grandes agências, mas principalmente no meio mensagem. Isso. Por mais de 11 anos, você foi... Mais, né? É que eu entrei e saí do meio mensagem algumas vezes, né? 3 vezes, mais exatamente. Mas se for somar todo o período, dá 40 anos da minha história. Pelo menos uns 25 full no meio mensagem. No meio mensagem, né? E assim, no meio mensagem você fez grandes coisas, e uma das coisas que eu mais lia e mais adorava era o Próxima, né? A revista, na época que a revista estava em alta. Saudosa revista, eu adorava fazer aquilo, era muito legal. A revista incrível, o formato, né? Super legal, eu recebia aquilo, eu adorava. E os eventos do Próxima eram super concorridos. E são ainda. Muito legais, muito legais. Grandes eventos do Próxima. Então foi ali, né, onde eu te vi pela primeira vez. Porque na verdade eu já lia, mas eu te vi pela primeira vez naqueles eventos menores, né, que você fazia. Isso. Quase que semanalmente, né? E Sim. tem o Próxima, o grande Próxima, né? Quase todos os anos, né? Isso. E ali você já falava, né, de tudo que ia acontecer. E é mais um visionário, né, Marta? Porque você, né? Eu sempre falo, Marta... Eu vou falar pra minha câmera ali, olha lá, diretor, corta ali pra minha câmera. Eu fico quase com vergonha desses caras estarem falando tudo isso aqui de mim. Primeiro, eles são muito amigos meus, então é muito suspeito. Segundo que é o seguinte, a Marta Gabriel, gente, ela é a grande visionária desse mercado, sempre foi. Então, nós somos todos aprendizes aqui da Marta. E o Rafael Kiss é um inspirado... Eu sou novinho aqui. Novinho, mas inspirado novinho. É incrível. Brilhante. Mas olha só, o Pir que né? Ele fez o prefácio do Marketing na Era Digital, né? Então o Pir tá com a gente aqui no livro, né? Do Marketing na Era Digital. Sim, uma honra. E ajudou muito o Unbound Marketing também a validar. Eu conversei muito com ele também sobre isso. E foi um dos caras que apostou e acreditou muito na MLabs. Né? Quando a MLabs não era nada ainda, né? A gente foi apresentar para o Pir muito em função assim, de assessoria de imprensa, né? Vamos apresentar para o Pir e tal, né? Para ver se ele fala da gente, né? E o Pir olhou aquilo e falou assim, olha, esquece a parte de meio mensagem, imprensa e tudo. Eu gostei desse negócio aí. Me fala um pouco mais agora da parte do modelo, os Unit Economics, daí a gente começou a falar e o Pir se tornou sócio da MLabs muito cedo, né? Advisor, sócio da MLabs. Muito em função incrível, do propósito, né? Muito em função do propósito e do senso de oportunidade, não tinha nada parecido com aquilo. Ainda não tem igual a MLabs. Eu vou falar um pouquinho da MLabs um pouquinho mais para frente, num exemplo aqui que eu encaixei, mas sem dúvida, né? Era uma coisa maravilhosa. Então eu fico super agradecido aqui já ao vivo, registrado. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o que é esse episódio. Um episódio sobre Martechs e EdTechs. Mas por que trouxemos o Pir para falar sobre Martechs e EdTechs? Pir, me fala, como é que você foi parar nesse negócio de Martech e EdTech, né? Resume rapidamente ali da sua história e como é que você veio parar nisso hoje. Então, a culpada é a internet, né? Tudo começou nela, né? Eu fui durante algum tempo, eu fui Country Manager da Star Media. Ali foi um grande salto para a minha vida. Eu estava no meio mensagem e me convidaram para ser Country Manager da Star Media. Chegou um e-mail na minha caixa de correio
falando que eles estavam fazendo uma seleção para ser country manager de uma operação de internet global. Falei, não, deve ser errado, né? Eu era um jornalista, né? Falava já sobre mundo digital e tudo, mas era verdade. Longa história curta, eu acabei virando country manager da Star Media. Ali mudou minha vida, ali eu descobri o marketing digital, descobri o que é o mundo digital, o que era a internet naquela época, estou falando de 1998, 1999, ano 2000, que foi um período bem o começo de tudo, né? Então eu vi todo esse movimento, já sendo um player do mercado, né? E ali eu descobri o marketing digital e vi como a propaganda e o marketing digitais poderiam vir a transformar o mundo, né? Foi uma transformação ao longo de um período, né? Mas ela foi, não podemos deixar de dizer que foi uma transformação muito rápida também, né? Sim. Hoje o que a gente olha como marketing digital e que vocês descrevem no livro como sendo marketing digital e as martechs, né? Que são as tecnologias que estão em volta de todo o marketing, né? É absurdo o crescimento exponencial que isso tudo teve. Então, eu fui acompanhando desde sempre, né? Então virei, como eu disse, o country manager, e a partir daí nunca mais me desliguei do mundo digital e das martechs e das edtechs. Elas não se chamavam assim, não existiam essas designações, né? Na época eu fiz uma consultoria, viu, Marta, muito tempo atrás, de marketing digital. Era a consultoria certa no momento errado, né? Porque ninguém queria consultoria de marketing digital, porque não sabia o que era marketing digital. E hoje temos aqui um livro, uma bíblia sobre isso. Então, então eu não larguei mais. A verdade é que eu cheguei por essa via, né? Mas há uns 10 anos, foi exatamente há 10 anos atrás, eu entrei no mundo das startups. Foi aí que a gente acabou se aproximando e eu me aproximando da MLabs e de tantas outras startups, né? E comecei a me aproximar ainda mais, aí sim, dos players desse mundo de marketing digital, que eu comecei a me aproximar, investir e ser advisor de startups do mundo digital. Então aí eu realmente comecei a jogar esse jogo como um player, de alguma forma, porque eu era investidor ou era advisor, mas eu estava muito de perto acompanhando essas empresas, como foi gratamente o caso da MLabs. Então foi assim, essa é a história da aproximação e não pretendo largar jamais, né? Nem as startups, nem esse mundo digital. E agora você é Senior Partner da Pipeline Capital, isso. Que tem, né, como acho que um dos grandes diferenciais esse foco, né, em martechs. Né? Exatamente, a gente nasceu nesse mundo de martechs. O meu sócio, Alon Sorachevski, que é o cara que criou a Pipeline Capital, que também tem 10 anos de vida, ele é um cara que vem do mundo digital, de agências digitais, foi um pioneiro nessa área. Então, e ele percebeu que tinha uma oportunidade muito grande de fazer, que esse mercado ia passar, essa indústria ia passar por consolidação. Ou seja, empresas iam comprar outras, né, para consolidar a indústria. E isso acabou acontecendo. Então ele foi visionário de alguma forma e a gente se especializou nisso. Hoje a gente tem outras verticais tech, mas sempre tech. A Pipeline é uma empresa que a gente chama de capital tech driven. Ela é totalmente travada pelo capital tecnológico digital. Então é nesse âmbito que a gente está. Então hoje eu acho que 70% dos nossos clientes ainda são martechs e edtechs. Tem muito e-commerce e tudo, mas ainda é esse o âmbito que a gente se especializa mais. E Pir, conta um pouco assim, né, daquilo que vocês estão vendo, né, de dentro ali da Pipeline, porque a ótica, obviamente, de modelos de negócios e as consolidações, né? Como é que vocês enxergam esse futuro das agências hoje no mercado? Porque as agências parece que estão perdendo espaço para aquelas outras que são tech-driven, né? Sim. Que naturalmente não nasceram como agências. A grande maioria tech-driven não nasceu como agência, não, né? Nasceram como empresas de tecnologia, algumas delas. Né? E aí, isso é uma ameaça? Isso é uma oportunidade? Como é que vocês estão enxergando esse movimento, né? E, as agências que estão aqui vendo e assistindo a gente, né? Com medo? Ou eles deveriam, de alguma maneira, ser parceiros dessas tech-driven? Acho que, na verdade, são as duas coisas, né? Então, dividido um pouco esse cenário, né? As agências demoraram muito, as agências que estavam no jogo, né? Que estavam no mercado,
na época desses anos 2000 que eu comecei a descrever, elas já deveriam naquela época ter percebido que o mundo ia mudar, mas não perceberam. Aí o mundo foi mudando, aí veio 2010, 2015, elas continuaram não percebendo que o mundo estava mudando, que o marketing digital era o grande driver, né? E que isso ia impactar o negócio delas inevitavelmente, e foi o que aconteceu. Então, uma boa parte das agências que estavam jogando o jogo naquela época, digamos as mais tradicionais, elas demoraram muito tempo, foram muito tardias em perceber essa transformação. Hoje elas pagam esse preço, porque apareceram as agências digitais. Primeiro foi uma leva daquelas que estavam mais especializadas nesse mundo digital. Mas que eram só digitais, né? Mas que eram só digitais, né? E aí foram perdendo o mercado. Aí vieram as consultorias, que também perceberam esse ambiente digital e foram, como elas tinham mais familiaridade com tecnologia, foram entrando no mercado das agências, porque as agências não souberam ocupar o seu próprio mercado, foram deixando esse mercado mais aberto para isso. Então, elas hoje já perceberam, caiu a ficha, finalmente, né? Estamos em 2022, é uma ficha tardia, já caiu há alguns anos, mas não é muito mais do que 2, 3, 4 anos que essa ficha caiu de verdade. Aí os grandes grupos começaram, as grandes holding companies começaram a ir atrás de se atualizarem, né, em busca do mundo digital. Elas estão fazendo isso. Hoje na Pipeline Capital, os grandes grupos do mundo da propaganda acabam nos procurando para fazer negócios, porque estão querendo ir atrás de comprar empresa. Então o M&A acaba sendo um gatilho mais fácil de você ir natural, conseguir, né, se atualizar, né, comprar outras empresas que já têm esse DNA. Adquirir competência. Né? Adquirir competências através da aquisição, né, de M&A. E isso está acontecendo fortemente. Então, onde a gente está num observatório muito privilegiado nesse sentido, porque a gente está vendo isso acontecer. Então, elas têm medo, seguem tendo medo, mas se tornou inevitável, né? Então, aquilo que... Eu acho assim, Kiso e Marta, eu acho que é uma enorme oportunidade para as agências, né? Então, elas que viram durante tanto tempo isso como uma ameaça, eu acho que hoje é uma enorme oportunidade. Porque do lado dos caras de marketing, dos anunciantes e tudo, eles também têm muitas dúvidas, né? Tem umas incertezas gigantescas. O cara que está sentado na cadeira de marketing hoje, ele tem um monte de dúvidas, né? E as agências podem ajudar. Exato. O que elas têm que fazer para isso? Correr atrás do tempo perdido, né? E se digitalizar, ir atrás de ferramentas, de plataformas, entender tecnologia, se digitalizar de verdade e ajudarem os seus clientes. Então eu acho que tenho medo, mas tem a oportunidade que eu acho que caminha junto. E é muito legal o que você está falando, Pir, porque a gente está aí, né, aquilo que a gente brinca de que para nós é história, que para os outros é história, para nós é memória. Eu lembro da gente em eventos 2009, 2008, falando disso, e as agências discutindo BV. Pois a gente falando, gente, o jogo é outra coisa, é outra regra. E isso de ser tardio, infelizmente, né? Realmente, a gente estava falando num dos episódios anteriores também, de como hoje a gente continua com os mesmos problemas. Parece que em 10 anos não foi aprendido pelo mercado algumas coisas que já deveriam estar incorporadas, especialmente nas marcas grandes, né? Marcas grandes, agências, né? Então, faltou uma coisa. O Pir tem que falar pra gente. Calma aí, a gente vai entrar agora, né? No mito, né? Chegou Rafael a hora. Chegou a hora do mito. Porque assim... em todos quando a gente fala de tendência, né? Sempre tem os mitos, porque a galera começa a falar sobre aquilo sem entender, né? E começa a criar uma série de teorias, né? Sobre o que é, sobre o que não é, e como fazer, como não fazer. Na sua opinião, qual é o grande mito aí nessa história de Martech e Adtechs? Eu acho que o grande mito que se criou é um pouco isso que a gente acabou de discutir, é que o mito de que a tecnologia ela é intransponível. Então, o grande mito é a tecnologia. A Marta dá aula sobre isso. Gente, tecnologia é uma coisa... Primeiro assim, se nós somos de marketing, a gente precisa saber um pouco de tecnologia, tem que adquirir conhecimento. Mas ela não é aquele decifra-me ou te devoro, porque tem um monte de gente da área de tecnologia que pode nos ajudar e nos suprir. Então, eu acho que o grande mito que se criou é que tecnologia é algo intransponível, é algo que
é só para nerds ou para quem é conhecedor. Isso não é verdade, né? Eu não sabia nada de tecnologia há 20 anos atrás, e eu li um pouco, me informei um pouco, conversei com as pessoas certas um pouco, li alguns livros interessantes um pouco, e fui adquirindo algum conhecimento, que eu considero básico, necessário. Hoje eu falo sobre tecnologia com alguma propriedade, mas eu aprendi. Então, se eu aprendi, por que agências, anunciantes e o mundo do marketing, essa indústria, tem que fazer da tecnologia esse enorme mito do tipo decifra-me eu te devoro, né? É claro que há uma dificuldade, né? Não estou sendo simplista, né? O aprendizado tem sempre algum grau de dificuldade, mas se você tiver o drive, a vontade de fazer, você adquire o conhecimento, ele está aí para você adquirir. Então, tecnologia é mito, mas tirem da frente, comecem a fazer, porque primeiro é inevitável, né? Você tem que aprender alguma coisa. Mas não é um mito indecifrável. Posso até fazer É bem legal isso que você está falando, Pierre, porque liga com o que você falou antes também, né? Que tem um monte de gente precisando aprender marketing, que só sabe tecnologia. Isso. E tem um monte de gente de marketing que está precisando aprender tecnologia. Total. Então, esse é o grande problema que eu acho que é o gargalo que tem no mercado, que é exatamente o que você falou. O mito é a própria tecnologia, porque ela parece ser algo que resolve tudo e é algumas vezes intransponível. Isso. E na realidade ela é facilitador, mas precisa de conceito, estratégia, conhecimento de marketing também para fazer essa junção, né? Muito bom. É a história, né? Perfeito isso. É a história de quem é de humanas, né? Quem é de humanas não escolheu ser de humanas, escolheu fugir de exatas, né? Para começar. Qual é o curso mais fácil? Esse daqui parece que eu vou bem. Ó, eu posso falar difícil, porque né? eu sou formado em publicidade e propaganda, então eu tenho licença para falar porque eu também sou de humanas. Eu fiz doutorado em artes, então eu também posso falar. A gente tem duplas formações, em exatas e humanas, então a gente pode falar. Mas acho que esse é o ponto, né? A galera que é de humanas e, cara, acha que tecnologia não é para... Não, isso aí não é marketing, né? Isso aí não é publicidade, essa história toda que vocês estão falando. Por exemplo, dados. A galera de marketing precisa entender de dados nesse universo tech-driven. Sim. Né? Então, fala um pouquinho. Quais são as ameaças na sua oportunidade, na sua visão, né? Quando a gente fala do profissional agora, não só das agências, né? Do profissional de marketing. Quais são as principais ameaças quando a gente fala de martechs, edtechs e toda essa história de saber ou não saber de tecnologia, né? Olha, as ameaças deles são inúmeras. Esse cara, ele está passando hoje certamente pela maior aprovação de novo, a Marta conhece isso muito bem, da carreira ou da história dessa carreira, da história dessa profissão e da história dessa posição dentro das empresas, né? Até o próprio nome CMO, né, o Chief Marketing Officer, ele está sendo questionado até como um label, né? Algumas empresas estão acabando com essa posição e tirando esse nome de Chief Marketing Officer. Por quê, né? Porque o marketing como disciplina isolada hoje já não tem mais razão de ser. Ele tem que estar integrado de uma forma como talvez nunca tenha estado antes e que hoje não vai ter mais jeito. Então, marketing, e-commerce, marketing e vendas, marketing e produto, marketing e os desafios de negócios da companhia, marketing ele deveria estar cada vez mais embedado no todo da companhia, né? E sempre se viu a si mesmo como se fosse uma vertical isolada, né? Ela talvez nunca devesse ter sido pensada assim, porque a gente sabe que nos pilares do marketing clássicos, né, já eram marketing ali atrás, os 4 P's do marketing, eles já entendiam que o marketing era multidisciplinar, né? Mas a gente foi se esconder, eu digo os marqueteiros, né, foram se escondendo ali atrás da cortina das campanhas e olhar muito pelo viés da publicidade, foram reduzindo-se a si mesmo, né? Então, o desafio desse cara e as ameaças dele, primeiro ele perdeu o emprego, porque esse cara está perdendo a chancela e se ele não entender que ele tem que estar dentro do negócio da companhia, ele vai perder o emprego, né? Porque está chegando uma geração jovem de gente formada já com esse olhar, onde a tecnologia e o mundo digital são muito importantes, e esse cara vai ocupar o cargo de quem não perceber isso. Então,
Essa eu acho o grande desafio. Eu falei um pedacinho aí, eu queria pontuar essa questão da integração entre marketing, vendas, entre marketing e o commerce, né? Eu chamo commerce aquilo tudo que é e-commerce, mas hoje está junto com as lojas, né? Porque tudo é omni hoje, né? Então eu chamo isso de commerce, né? De um modo geral. Hoje marketing e e-commerce eu acho que tem que estar integrados de uma forma embedados um no outro. Não é assim que normalmente você vê os caras de marketing olhar. Conheço alguns que sim, né? Mas são poucos, não é a maioria. A ameaça é você ser ultrapassado pela história e a tecnologia te atropelar. Até porque a grande maioria das ferramentas, né, construídas pelas Martechs já integram essa jornada. Já né? entregam e integram a jornada inteira. E aí muito do que seria o trabalho, né, do CMO, né, Isso. começa a ser automatizado. Total. Né? E eu acho que é bem por aí mesmo, né? Não tem mais essa divisão, né, Marta, do marketing e vendas. Acho que esse é um ponto muito legal. Porque a gente está tendo que olhar cada vez mais pela ótica do growth. Não, todo mundo da empresa tem que ser preocupado em crescer o negócio. E quando a gente olha pela ótica do growth, a gente olha em como é que eu transformo dados em informação em insight, hipóteses, testo essas hipóteses e gero conhecimento para o negócio em todas as áreas. Isso significa que todas as áreas precisam de tecnologia. E todas têm que estar integradas para se conversar entre si. Não, se a gente volta para a origem do marketing, é você olhar para as necessidades de mercado com todas as dimensões da empresa. Isso, todas as dimensões têm que atender. E até fazendo uma complementação no que o Pierre falou, quando a gente fala de growth, antes das mídias de massa, o marketing era mais integrado. Porque a pessoa tinha que entender do produto para ela fazer o pitch de venda, ela tinha que entender de praça, porque ela ia levar nos determinados locais, ela tinha que entender da variação de preço, porque ela não tinha como falar instantaneamente com o líder, né, de vendas. O que acontece? Quando vem mídia de massa, o marketing se separa, produto, preço e praça, da parte de comunicação. E aí começa a resolver com um tiro de comunicação, você atinge todo mundo. Então, a gente ficou mal acostumado durante a mídia de massa e aí descolou o que nunca deveria ter sido descolado. Quando a gente tem o digital entrando forte, o digital reintegra isso. Se você não reintegrar, você não consegue mais crescer e fazer fluir isso que a gente está falando, né? Fora as ameaças das ferramentas que substituem funcionalidades. Então, se a gente pensar no CMO do futuro, pensando que existe esse cargo, ele é uma fusão com o CTO e ele é uma fusão com a parte de estratégias criativas, que é aí que ele consegue enxergar o cenário. Então, o título fica datado, né? Precisa de uma integração, na realidade, com as outras áreas. Brilhante, Marta, é um resumo perfeito, um complemento do que eu vinha dizendo, brilhante. Hoje eu fiz na minha lição de casa aqui, que eu fiz umas anotações aqui. Boa. Peraí. Ó, você que está aqui nos assistindo... Pensa que é fácil? Você acha que são poucas anotações? Não, o que realmente fez... Bastante. Pensa que é fácil? Uma boa lição de casa aqui. Não, mas o número eu acabei guardando de cabeça. Em 2011, eram 150 ferramentas de Martech. Em 2022, são 8.000. Uau! Vire-se com um universo desse, meu caro amigo de marketing. Como é que você faz? E parte disso tem a ver com tudo que a Marta falou e que o Kiso complementou, que é a automação, né? Então, muita coisa aí vai virar automatizada. Então, qual é a função de um profissional num mundo assim, onde a automação ganha esse nível de complexidade, né? Então, tem um lado dele ter que escolher. O que ele escolhe entre 8.000, né? É uma escolha muito complexa. Né? Então ele precisa de gente ajudando, de consultorias ajudando, de empresas especializadas, de empresas de tecnologia ajudando esse cara, porque ele sozinho não vai conseguir. Admitindo essa verdade como dada, eu acho que ele tem caminhos para se safar dessa, mas é uma enrascada boa. Mais complexo. Uma enrascada boa. Vamos aproveitar e por falar sobre 8.000 ferramentas. Uau, né? O Pierre, junto com a Pipeline, vocês criaram um mapa que mostra, pelo menos no Brasil, né, na ótica brasileira, quais são as Martechs e EdTechs que estão aqui disponíveis no mercado, né?
acho que não foi uma tarefa fácil, né? Para encaixar em uma única imagem, né? Tudo aquilo. Que eu quero ver. Como é que eu faço? Então. Eu quero ver. A Marta já chamou a atenção assim, ó, se você também quiser ver, a gente pode fazer um esquema aqui hoje. Então, Pir, como é que a gente faz? Eu quero o link disso daí. A gente pode ter o link e ver o mapeamento que vocês fizeram? Pode. Yes. Temos que dar um desafio, né? Para as pessoas. Não pode ser de graça, né? Tem que fazer alguma coisa. Vamos lá. Como você já sabe, a nossa dinâmica pega aí o insight, o melhor insight desse episódio, né? Que você achar. Que o Pir falou. Que o Pir falou, ou que a Marta, obviamente. Que o Pir falou. Faça um post, marketing, marque a gente, né? No Marketing na Era Digital, MKT Era Digital. Na Era Digital, para que a gente possa saber que você fez esse post com esse insight, e a gente vai te mandar o link de volta. Hashtag Trends. Então, ó, principal insight que o Pir falou, @marketing na Era Digital marcado, hashtag Trends. E aí você recebe o link para Martech. E a gente pode ter o link das outras também. Eu também quero mapeamento de EdTechs. É isso que eu ia falar, mas eu sei que não são só EdTechs e Martechs, né? Tem vários, verdade, né? É verdade. Eles estão me ajudando aqui a divulgar esses mapas. Mas olha, os mapas são legais, tá? Não é porque a gente fez, porque eles são legais mesmo. Eles são mapas de ecossistemas. Então tem esse ecossistema que nós estamos discutindo aqui hoje, que é o Martech e o EdTech, é um mapa. Antes a gente fazia... O primeiro mapa da história, dessa história dos mapas, foi de EdTech. Era só publicidade. Aí a gente fez... Quando foi fazer a segunda versão, não deu para fazer uma segunda versão porque as coisas estavam tão misturadas e o marketing e o advertising eram tão uma coisa só que a gente tem que fazer aquilo que seriam 2 mapas num único mapa. E esse tem... acho que 1.800, quase 2.000 empresas, né? Aquelas 8.000 que eu me referia mundialmente. Todo, né? Sim, total. Mas aqui no Brasil tem umas 2.000, pelo menos, empresas e ferramentas e plataformas, né? Mas tem mapa de e-commerce, que são outras 1.000 e tantas empresas que estão lá. Tem mapas de fintechs, tem mapa de investidores do mundo dos investimentos. Estamos fazendo alguns mapas regionais aí de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, e vamos fazer um agora do México. Também sempre olhando para o marketing digital e para o advertising digital nesses mercados todos. Né? E até lembrar, pessoal, para que serve um mapa? Para ajudar a gente a escolher o caminho. Então, olha só, gente. Isso aí, não é? Legal. Escolher o caminho e ver o que elas estão fazendo. Porque quando você olha assim, o que é tendência, né? Se você entrar no site de cada uma, você começa a entender o caminho para onde a coisa está indo, né? No marketing e tudo mais, né? E não é só na Martech, né? Acho que tem muito essa coisa de uma área desenvolver coisas que disrupta outra, né? Exatamente. Ou que serve para outra, né? Então, por isso que é legal olhar também o que os investidores estão olhando. Então, o mapa de investidores é importante. É importante também, para você saber quais são e o que eles estão olhando. Quais são as tendências. Muito bem. Marta, acho que a gente pode entrar na nossa sessão agora de indicações, né? Isso, exatamente. Agora vamos lá. Agora eu vou precisar olhar aqui a colinha para não me esquecer dos nomes. Esse é um momento super legal porque a gente pede aqui uma indicação de filme ou série que tem alguma relação, de alguma maneira, que fique de lição de casa aí pra galera. Infotreinamento, né? Infotreinamento. Infotreinamento. É isso aí. Muito bom. Bom, a série, eu acho que não é uma série técnica, é uma ficção, mas baseada numa história. Eu acho que todos nós conhecemos, é uma série que está sendo bastante comentada, que é o We Crashed, que é a história de como o WeWork praticamente quebrou, né? Por que eu estou recomendando? Porque tem tudo a ver com esse nosso ambiente, né? Do ambiente digital, do ambiente das empresas no mundo digital, dos desafios que essas empresas têm no mundo digital e de como os erros são possíveis de acontecer, né? A série mostra os erros e, de alguma forma, mostra como alguns equívocos foram meio clamorosos, assim, né? Agora, aí é uma visão muito minha. Eu não consigo colocar num paredão as pessoas que se arriscam a fazer determinadas coisas e erram, né? Eu acho que errar faz parte do jogo. Há quem diga que houve um pouco de má fé em algum momento, pode ser, do grupo que criou, né? Mas eu prefiro olhar, falar, caramba, esses caras tentaram, deu errado? Deu. Mas eles foram disruptivos para burro, eles foram referências para um monte de outras disrupções, né? Então, o We Crashed, ele mostra como aconteceu, os erros, enfim,
mas eu acho que o desafio de ser inovador é sempre grande, né? E os erros fazem parte da planilha, você tem que enfrentá-los. Então, eu tiro o chapéu para os caras do WeWork, continuo tirando. Mas a série mostra como é que eles deram errado. Pi, muito legal você falar disso, assim, é incrível, porque eu vejo muito isso de, é legal a gente arriscar. Você pode errar, e se o errar faz parte. Inclusive, muitos que pagaram o preço de desbravar esse caminho e desapareceram, eles abriram para os outros o mercado, né? Eles deram inspiração. Então é muito legal você falar isso, porque no final do dia a gente vê o quê? Ser condenado. E a gente é humano, né? A gente acaba tendo... são seres tentando fazer uma coisa nova. Tem uma outra série legal que é Startup. A We Crashed é na Amazon, né? Na Prime. E tem a Startup, que se não me engano é na Netflix também, que mostra esse universo, como é difícil você começar a buscar investidor. Aí você vai no mapa do PIR, né? Que tem... Isso, alguns estão lá. Essa série da Startup, ela tem uma série de polêmicas também, tem também uma série de polêmicas. Mas você tem que assistir para entender, a gente não pode dar spoiler. Gente, cabeça aberta, tá? Aqui é cabeça aberta pra gente ver as lições que a gente pode pegar. Muito bom. E Pir, sem falar dos nossos livros. Agora eu quebrei a lógica, né? Que recomendação de livro você tem? Não, então, eu acho que ler os livros que vocês escreveram, e alguns eu fiz o prefácio, eu acho que é fundamental. Eu acho que continuam sendo livros memoráveis para todos nós. Mas aí eu na indicação de livro aqui, eu abri um pouquinho a cabeça, porque eu acho que nessa questão de ameaças que o mundo de ameaças que nos cerca, né? E ele não é pequeno, e a sensação que nos dá é que está crescendo, né? Muito, infelizmente, por conta de avanços da tecnologia e do mundo digital, que é aquele que nós defendemos como sendo solução para um monte de coisas, e a gente acredita nisso. Tenho certeza que eu estou falando o nome dos três aqui. Tem o lado bom dessa história, mas tem o lado ruim, né? E o lado ruim é uma ameaça gigante, né? Eu estou me referindo aí aos excessos que se comete com tecnologia, né? Então, os livros que eu estou indicando aqui, eles apontam para isso. Um deles chama The Big Nine. Eu não sei se tem em português, que é da Amy Webb. A Amy Webb é uma futurologista brilhante, tudo que ela faz, os estudos que ela levanta. Então, aqui, The Big Nine são as 9 companhias hoje que são as grandes big techs, né? Que nós todos conhecemos, são o Google, o Facebook, todas elas, algumas chinesas, algumas americanas, e como elas hoje dominam a nossa vida. Não é bem um livro de acusação, é um livro que dá um retrato bem técnico de como as coisas ocorrem. No entanto, ele deixa claro também as ameaças que apenas 9 companhias dominarem todo o ecossistema de negócios e um pedaço bom das nossas vidas, o risco que isso pode representar. Então o livro traz esse aviso. E o outro, um pouco mais, talvez um pouco ainda mais assustador sobre ameaças, é o livro que chama Hackeando Darwin, o Novo Sapiens. O Hackeando Darwin é do Jamie Metzl. O Hackeando Darwin é sobre essa evolução tecnológica misturando homem e máquina. E aí o Darwin vai ficando datado, né? Porque é claro que continua válido todas as teorias dele, enquanto formos humanos. Mas em algum momento pode ser que a Marta tem também um capítulo do livro dela que fala só sobre isso, e faz palestras sobre isso muito bem. Um TEDx também sobre isso. Um TEDx também. Pouca coisa. E, gente, é uma ameaça. Eu entendo como uma ameaça, né? Eu não fico confortável, tenho que admitir, me imaginar o meu cérebro sendo downloadado ou tá na nuvem e tal. Eu me sinto um pouco incomodado, devo dizer. Tem um outro livro que é sobre isso. Esse é o mais recente, é bem recente sobre esse tema, e é muito bom, e no final ele vai ficando assustador. E a bíblia desse assunto é The Singularity is Near,
que é do... Kurzweil, não é? Do Kurzweil. E o Kurzweil, ele prevê isso, é um livro de 20 anos. Isso. Ele previa que a singularidade, essa questão de homens e máquinas serem... O momento em que a máquina supera o conhecimento humano iria acontecer, num X período de tempo, está acontecendo. Então... São livros um pouco assim, meio... Mas eu acho que não dá também pra gente, sabe, fechar os olhos para essas coisas. Muito bom. Ó, dizem que o bom professor é aquele que incomoda, né? A gente tem que deixar algo para as pessoas pensarem. Então é muito boa a provocação. Eu queria aproveitar esse ponto aí para perguntar alguma coisa sobre a inteligência artificial no marketing. Né? A gente vai ter um capítulo só de inteligência artificial no marketing, mas pensando pela ótica do CMO, né, daquela história toda que a gente estava falando, né, eu vi várias aplicações, por exemplo, da IBM, né, dentro do contexto do IBM Bluemix, que tem as APIs de marketing, de AI para marketing, né, um próprio assistente de voz falando sobre tudo que está acontecendo, por exemplo, no e-commerce, na campanha, e já dando as orientações de como otimizar as coisas. E o CMO só falou assim, o que está acontecendo hoje com o meu negócio? Então, assim, a própria inteligência artificial dominando e a gente tendo cada vez mais, né, vamos dizer assim, essa capacidade de chegar à conclusão sendo transferida para uma inteligência artificial. Mais que isso, né? Se você pegar em 2017 eu fiz uma imersão em Israel com o pessoal do Digitox e foi incrível, porque a gente visitou algumas startups lá, uma delas, Einstein, que ela chamava, não, Albert, porque era de Albert Einstein, que ele já fazia um bid automático em mídias sociais, e o cara falava para mim, a performance que a gente tem é incrível, porque a gente não tem viés. Se pegar você não vai deixar de fazer, que fala, não, eu não posso deixar de fazer um post hoje em tal plataforma, isso é importante, então eu tenho que fazer um bid em tal lugar, porque nós somos enviesados. A plataforma não quer saber qual que está dando melhor performance, se faz, e o negócio vai para outro patamar. Criação de conteúdo, outro dia eu estava falando com uma pessoa que é especialista em criação de conteúdo, e ela está usando uma dessas ferramentas de AI para criar conteúdo, criar texto, né? E falou, cara, ele que me deu uma sugestão, ele que eu digo, o sistema me deu uma sugestão incrível de anúncio que eu fiz e deu super certo. Então, quando você começa a ver, aí eu acho que vem muito do que o Pir está falando, né, desses livros, que o nosso caminho é se misturar com as máquinas, não tem escolha, mas de você saber como se misturar. Então, como que você usa essas funcionalidades da máquina. E outra coisa, não tem caminho fora disso. Há uns anos atrás, uns 4, 5, o Gartner fez uma análise, um estudo com CMOs, CTOs, CIOs, etc. E eles dizem, 76%, se não me engano é esse o número, deles diziam que é impossível vencer a complexidade do ambiente hoje tecnológico sem usar a inteligência artificial para ajudar. Você não consegue. Não tem, é impossível. Então a gente deve ter cada vez mais plataformas que ajudam a gente a fazer isso. E esses da IBM, para você ter ideia também, nos últimos 5 anos evoluíram muito, para você fazer análise de sentimento na jornada, e você coloca lá tudo como caixinha, porque a cloud é inteligente, né? Você já tem os módulos. A Amazon tem, Google tem, Microsoft tem, IBM tem, cada uma delas tem peculiaridades, né? Então, de novo, você já precisa de um consultor só para você ver qual que é mais adequado para o seu negócio. Mas é incrível que isso, você vê análise de sentimento baseado num texto que a pessoa escreveu. Se você treinar um pouquinho mais, com um texto já começa a dizer a característica daquela pessoa, no Ocean, né, aqueles Big Five. Você começa a ter mais textos, por isso que a gente fala que dados é importante, você vai para um outro patamar, né? Então, assim, né, quando a gente olha pela perspectiva das agências que a gente estava colocando aqui, né, é uma ameaça porque, de alguma maneira, você tem uma inteligência artificial que consegue fazer um copy melhor do que alguém de copy, consegue fazer ou tomar uma decisão de uma campanha melhor do que o estrategista que está lá, né? Então, é uma ameaça, mas do outro lado também serve de oportunidade porque faz com que aquela agência tenha um maior poder de competição, um maior poder de decisão, e agilidade se a outra agência não estiver usando as mesmas tecnologias inteligentes. E inteligência, né? Porque você não vai ter inteligência só com humanos. Estritamente humana, né? Não consegue. E aí a comparação mais simples que a gente faz, você não calcula uma rota do Waze, nem na velocidade que ele faz, nem nunca. Você não calcula o seu cérebro. Não vai calcular. Então, ou você usa isso para seu benefício, isso aumenta a inteligência do conjunto humano-máquina, né?
ou você vai ficar para trás, você não compete mais. Então, ou seja, para não ser substituído por um robô, não seja um robô. Não seja um robô. Só uma curiosidade, eu sei que não sei se está estourando o tempo aqui, mas... Para você nunca. Imagina. Você tem todo o tempo. Nessa área, você falou, Marta, do texto, né? Essa NPL, que é NLP, né? Natural Language Processing. Os avanços que estão sendo feitos, incrível. Você obviamente conhece, é absurdo, e os textos estão saindo cada vez mais, não dá para você, passa pelo teste de Turing lá, que é aquele teste que diz se foi uma máquina ou não que fez, passa tranquilo. E passa batido, então, e é uma das áreas da inteligência artificial que está muito avançada, né? Então, inclusive escrevendo programa. Não, inclusive para... Escrevendo programa, exatamente. para garotos e garotas propaganda, né? Eu vi esses dias onde você pode colocar as características que você quer da pessoa e ele cria uma pessoa para você usar na sua publicidade. Boa. Inclusive não só imagem, né? Fixo ali, né? Em vídeo. E aí entra toda a história de deepfake, etc, né? Que a gente pode depois falar, mas o ponto é esse, né? Você pode criar personagens, né, para publicidade sem usar alguém pagando direitos, né, e tendo problemas com a pessoa. E para voz também, para gerar narração. Bom, a gente que faz isso quando você está fazendo uma série, um episódio, e a gente tem a gente faz o roteiro, né, mas você acompanhar o roteiro, seguir um TP, é difícil manter a naturalidade, ou quando você vai ler um texto, né, para você fazer... Cara, hoje tem também sistema que ele tem lá não sei quantas vozes, que tem entonação, emoção, já faz... Ou seja, um treinamento que, para quem não é da área de jornalismo, a gente não fez, você vem com um sistema totalmente estado da arte fazendo isso por você, então... Exatamente. Imagina só, né, que acho que o ponto, né, da oportunidade, né, da ameaça que é a oportunidade, né? A agência que adotar esse tipo de tecnologia e olhar, né, esse mapa todo que a gente falou e conseguir entender em todas as suas áreas, porque provavelmente para todas as áreas tem uma ferramenta, tem uma automação. Tem inteligência tem uma inteligência artificial em tudo, né? 100% de tudo. Então na hora que ela consegue mapear isso, ela é muito mais eficiente e competitiva. Né? Em vez de ser substituída, ela vai conseguir atender a mais clientes de uma maneira mais eficiente, né? E de uma maneira que dê até mais resultado. Muito mais inteligente. Mais inteligente. Então acho que esse é um recado muito legal aqui. Marta, temos takeaway, vamos tentar fazer um... O que é a história do takeaway? A gente tenta resumir os no principais pontos, né? Pra galera conseguir sair daqui e falando. Bom, quer que eu faça? Você faz? Pode fazer, você anotou. Vamos tentar aqui, que não é fácil, né? Tem muita coisa aqui bacana, né? Pra gente tentar resumir. Mas a gente começou falando, né, das oportunidades ameaças, mas vamos começar a falar do mito. Então, o Pierre falou que a tecnologia é intransponível, né? Então, a galera de humanas... Isso é um mito. Precisa entender de exatas, não tem mais essa separação, né? Obviamente que você não precisa ser especialista naquilo para executar, mas precisa entender aquilo para justamente saber adotar ou pelo menos cobrar quem vai fazer. Exatamente. Então, esse é um principal mito que a gente precisa quebrar, né? Aí ameaça. E assim, as ameaças, eu coloquei aqui, Marta, não sei se você vai concordar comigo, né? Que a ameaça é a oportunidade. Então, as ameaças todas geradas pela própria tecnologia também são as principais oportunidades. Para você vencer. Para as agências e para os profissionais, como a gente viu aqui, né? Então, não se sinta ameaçado. Até lembrando, né? Quando a gente faz SWOT, a sua maior força é a sua maior fraqueza, porque você se apoia nela e você não olha para o que é a próxima tendência, né? Então, as ameaças são oportunidades e oportunidades. As melhores estratégias são baseadas na análise SWOT, quando você consegue transformar uma ameaça numa oportunidade, né? Exatamente. Então, esse é o ponto aí, né? Então, tem que aprender tecnologia. E aí, gente, o CMO tá praticamente fadado a morrer, segundo a teoria que é a visão do Pierre. O título. Já deu um título polêmico aqui, né? É um título que talvez caia em desuso, mas ele precisa evoluir como profissional. O título sim precisa evoluir. E por quê? Porque o marketing e vendas está praticamente ali integrado e embedado, e tem que ser embedado em toda a companhia. Tudo, produto, engenharia. E todo mundo, de alguma maneira, precisa entender disso, né? E como sempre foi, resgatando um pouco do que a Marta colocou, né? No começo do marketing, os 4Ps, né? Ou seja, os 4Ps já era o sinal claro de integração entre as áreas. Já era assim. Já previa isso. Já previa isso e ao longo dos anos a gente foi perdendo e a galera focou muito mais no P de promoção, invertendo inclusive toda a lógica, né? Exatamente. As agências
ditas de marketing digital, na verdade só faziam comunicação, não faziam marketing. Esse é o ponto. Então a gente passa a voltar a resgatar a ideia da integração dos 4Ps em função da interoperabilidade, dos dados, da tecnologia. E essas ferramentas todas, mais de 8 mil ferramentas no mundo, e aqui no Brasil praticamente 2 mil mapeadas, né? 2 mil mapeadas. Que estão no mapa que você pode ganhar, né? Lembrando aí da dinâmica, ajudam muito, né? A fazer essa integração entre as áreas de novo, porque é muito em função do dado e da inteligência que isso vai trazer para toda a jornada, né? Então esse é um ponto aí. E outro recado também que a gente falou aqui, que não adianta só entender também de MarTech, porque na verdade quando você quer entender a tendência, você tem que olhar outras áreas, né? Isso. Principalmente olhar o que os investidores estão olhando hoje em dia, porque é fato, né? É para lá que está o dinheiro. É para lá que está o dinheiro, exatamente. Follow the money. Follow the money e você vai entender o que você pode se adiantar para ser diferente, para inovar, né? Para conseguir dar um passo à frente. A gente fez algumas recomendações bem legais aqui de séries e livros, né? Livros, inclusive, que eu quero ler, porque eu ainda não li. Eu também. Série, We Crashed, como o WeWork acabou? Acabou ainda, né? Não acabou, mas ele praticamente quebrou, né? Praticamente quebrou, e as lições disso, né? Porque o WeWork, de alguma maneira, foi uma startup pioneiro, né? E foi muito famosa no mundo inteiro, né? Sim. E como a Marta falou, né? Capinou bastante mato para muita gente vir depois. Isso. Então, assim, é importante entender, porque até a gente aprende com os erros, né? E todo mundo nessa área, principalmente tecnologia, tá muito fadado a errar, né? Você vai fazer coisa que você nunca fez, né? Total. Não tem Principalmente chance. quando a gente fala sobre dados, que é uma das coisas mais críticas hoje em dia, né? Porque todo mundo fala que dado é petróleo, né? Dado é o novo petróleo, e quer ter dados e dados e dados, mas também tem a linha tênue ali, né? Até onde você pode usar aquele dado de uma maneira ética, né? Legal. E temos a Startup, que é uma série super legal, tem que assistir, para você entender as dificuldades de captar dinheiro como especialmente startup. Isso, exatamente. Especialmente disso, né? E como é que você se vira nos 30. Livros. Excessos que cometemos em tecnologia, a gente tem que olhar para o The Big Nine, né, da Amy Webb, falando aí das principais Big Techs, né, do mundo, e obviamente se concentrar só nelas, elas dominam as nossas vidas, os nossos negócios, né? A gente tem uma dependência gigantesca, né? E praticamente quase todas essas Smart Techs, todas que a gente falou, tem de alguma maneira uma conexão com essas Big 9. Impressionante. Né? A dependência que tem. Assim, né? Porque circula, faz uma partezinha que elas provêm, né? Vamos ser um pouco mais de terror no povo aqui. Tem que assistir. Achei que você ia falar. Vamos aliviar um pouco. Não, por mais lenha, Mr. Robot. Coloca aí Mr. Robot. Tem que assistir Mr. Robot. Vamos fazer o povo ficar, não tem nada aí. Boa. Essa é outra, né? Essa é bem legal, polarizando, né? A gente derruba eles ou a gente precisa deles, né? É muito bom para fazer a gente pensar. Livros, Hackeando Darwin. Olha só, hein? As evoluções tecnológicas misturando o homem e máquina, né? Isso. E o quanto que isso pode ser um terror também, né? Daqui para frente. Mas também pode ser uma oportunidade, porque, em tese, é inevitável. Né? Isso vai acontecer, né? E olha só, o Elon Musk, né? Que é super polêmico, né, sempre, mas ele está tomando decisões que ninguém teve coragem de tomar. Como, por exemplo, o Neuralink, para literalmente colocar um chip no crânio das pessoas, né? Legal. E o Singularity is Near, né? Um livro aí de mais de 20 anos, né? Praticamente. Mais de 20 anos. Visionário. Visionário, né? Que está olhando para essas questões sobre a singularidade, e a gente entrou nessa seara da inteligência artificial, né? E a Marta trouxe um dado aí que, 76% dos respondentes de uma pesquisa, né, mostrou que é impossível a gente vencer a complexidade sem inteligência artificial, incluindo as complexidades de publicidade, né, de criação, né, que a gente achou que nunca ia ser possível. Né? A inteligência artificial não vai ser criativa igual ao humano. Né? A gente falava sobre isso. A gente falava sobre isso, e hoje ela é. Então, hashtag fica a dica. Pode crer. Esse foi o nosso resumo de hoje, nosso episódio 4, resumão aqui super incrível, rápido. Olha, eu tô me sentindo privilegiado no meio aqui desses dois. Eu também. Eu também. Muito privilegiado. Eu também. São os dois que eu admirei, assim, e admiro ainda, né, por décadas. Então, para mim é uma honra muito, muito grande. Marta, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, por mais um episódio incrível. Maravilhoso. Obrigado. Grande Obrigada.
que não por acaso é o nosso primeiro convidado da primeira temporada. Maravilhoso, né? Tirando eu e a Marta, que já fizemos episódios, né? Mas a gente é de casa aqui. O Pir, nosso primeiro convidado, não poderia ser diferente, que está aqui presente no nosso prefácio do livro, está aqui junto com a plataforma Marketing na Era Digital, no livro do Trends, Marketing na Era Digital, com um capítulo sobre Martex. Inspira a gente, inspira todo mundo, né? O Brasil todo. Mundo. É isso aí. Acompanhe o Pir. Pir, Pipeline Capital, lembre-se, né? Faça um post com insight, marketing na era digital, marca a gente que a gente vai te mandar um link com todos os mapas. Isso. Mas fala aí, Pir, onde é que as pessoas te encontram? Nas redes sociais. Obviamente. Hoje em dia é isso, né? Mas qual é a sua? Lá. LinkedIn. Meu LinkedIn é Pir Marcondes, só Pir Marcondes, e é a plataforma mais fácil de me encontrar. Mais usa, né? É o que eu mais uso, é por ali que vocês me encontram. E o Pir tá sempre escrevendo coisas incríveis, né? Exatamente. Então sigam o Pir Marcondes. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio sobre games. Games. Vai ser isso aí. Boa. Até a próxima.